Um resumo sem esforço. Primeira parte: estado sem esforço. O que é o estado sem esforço? O estado sem esforço é uma experiência que muitos já tivemos quando estávamos fisicamente descansados, emocionalmente aliviados e mentalmente energizados. Ficamos 100% conscientes, alertas, presentes, atentos e focados no que é essencial naquele momento. Somos capazes de nos concentrar com facilidade no que mais importa. Inverter: em vez de perguntar por que isso é tão difícil, inverta o raciocínio: e se isso pudesse ser fácil? Questione a premissa de que o jeito certo é sempre o mais difícil. Torne possível o impossível procurando uma abordagem indireta. Quando estiver diante de um trabalho que parece esmagador, pergunte: de que modo estou tornando isso mais difícil do que o necessário? Desfrutar: combine as atividades mais essenciais com as mais agradáveis. Aceite que trabalho e diversão podem coexistir. Transforme tarefas maçantes em rituais cheios de significado. Permita que riso e diversão iluminem o seu dia a dia. Libertar-se: abandone os fardos emocionais que não precisa continuar carregando. Lembre-se, quando se concentra no que lhe falta, você perde o que tem. Quando se concentra no que tem, consegue o que lhe falta. Use esta fórmula do hábito: toda vez que reclamar, mencionarei algo pelo qual sou grato. Libere o rancor de seus deveres perguntando: para que função contratei esse rancor? Descansar: descubra a arte de não fazer nada. Não faça hoje mais do que conseguiria se recuperar completamente ainda hoje. Decomponha o trabalho essencial em 3 sessões de, no máximo, 90 minutos cada. Tire um cochilo sem esforço. Observar: atinja um estado de consciência aguçada utilizando o poder da presença. Treine o cérebro para se concentrar no que é importante e ignorar o que é irrelevante. Para enxergar os outros com mais clareza, deixe de lado suas opiniões, conselhos e julgamentos e ponha a verdade deles acima da sua. Arrume a bagunça do ambiente físico antes de arrumar a bagunça da mente. Segunda parte. Ação sem esforço. O que é a ação sem esforço? Ação sem esforço significa realizar mais se desgastando menos. Você para de procrastinar e dá o primeiro passo óbvio. Alcança a linha de chegada sem pensar demais o tempo todo. Progride estabelecendo um ritmo e não avançando à força. Obtenha um resultado acima da média sem um esforço extenuante. Definir: para iniciar um projeto essencial, defina primeiro que aspecto ele deve ter quando estiver finalizado. Estabeleça condições claras para a conclusão, chegue lá e pare. Reserve 60 segundos para se concentrar no resultado desejado. Faça uma lista: pronto por hoje. Limite a itens que constituiriam um progresso significativo. Começar: concentre-se na primeira ação óbvia. Decomponha a primeira ação óbvia em passos menores e mais concretos. Obtenha o máximo de aprendizado com a ação mínima viável. Comece com uma microexplosão de 10 minutos de atividade focada para promover energia e motivação. Simplificar: para simplificar o processo, não simplifique os passos, simplesmente os remova. Reconheça que nem tudo exige um esforço a mais. Maximize os passos não dados. Meça o progresso pelo menor dos incrementos. Progredir: ao iniciar um projeto, comece com algo ainda tosco. Adote a abordagem do rascunho zero e ponha algumas palavras, quaisquer palavras, no papel. Barateie o fracasso, cometa erros de aprendizado. Proteja seu progresso das críticas duras da sua cabeça. Estabelecer um ritmo: dite um ritmo sem esforço. Devagar é tranquilo, tranquilo é rápido. Rejeite a falsa economia de forçar seus limites. Encontre uma faixa ideal. Nunca farei menos do que X, nunca farei mais do que Y. Reconheça que nem todo progresso é criado igual. Terceira parte: resultados sem esforço. O que são resultados sem esforço? Você continuou a cultivar seu estado sem esforço. Começou a realizar a ação sem esforço com clareza de objetivo, primeiros passos minúsculos e óbvios e um ritmo constante. Está obtendo os resultados que deseja com mais facilidade. Mas agora quer que esses resultados continuem a fluir até você, várias e várias vezes, com o mínimo possível de esforço adicional. Você está pronto para atingir os resultados sem esforço. Aprenda princípios, não apenas fatos e métodos. Compreenda profundamente os princípios básicos e depois aplique-os várias vezes. Suba nos ombros de gigantes e tire proveito do que eles já sabem. Desenvolva conhecimentos exclusivos, e isso abrirá as portas para oportunidades recorrentes. Use o ensino como alavanca para aproveitar a força da multiplicação. Cause impacto abrangente ensinando os outros a ensinar.
Viva o que ensina e observe quanto aprenderá. Conte histórias que sejam fáceis de entender e repetir. Automatizar libera espaço no cérebro automatizando o máximo possível de tarefas essenciais. Use checklists para acertar todas as vezes sem ter que confiar na memória. Busque escolhas únicas que eliminem decisões futuras. Escolha o caminho de alta tecnologia para o essencial e o de baixa tecnologia para o não essencial. Confiar deixe que a confiança seja o óleo lubrificante de equipe sem atrito e de alto desempenho. Faça a contratação certa uma vez e ela continuará a produzir resultados. Muitas e muitas vezes. Siga a regra dos 3 Is. Contrate pessoas com integridade, inteligência e iniciativa. Crie acordos de alta confiança para esclarecer resultados. Responsabilidades, regras, recursos e recompensas. Prevenir não se limite a administrar o problema. Resolva-o antes que cause danos. Busque ações simples hoje que possam prevenir complicações amanhã. Invista 2 minutos de esforço uma vez e acabe com irritações recorrentes. Detecte os erros antes que aconteçam, meça 2 vezes para só ter que cortar uma vez. Conclusão. Agora. O que acontece em seguida é o que mais importa. Não faz muito tempo, minha família e eu nos mudamos para uma comunidade idílica. As ruas são ladeadas por cerquinhas brancas. Não há postes de luz. Existem mais trilhas equestres do que ruas. Nossos filhos passavam longos dias brincando ao ar livre com o cachorro, andando a cavalo e jogando tênis. Fazíamos caminhadas cedinho e passeios de bicicleta. Cultivávamos um pomar com macieiras, parreiras e pés de melão. Em resumo, morávamos num pedacinho de paraíso na terra. Eve, uma de nossas filhas, pareceu florescer no novo ambiente. Ela é uma menina magra, de olhos castanhos e cabelo louro, com um sorriso travesso, que simplesmente não consegue ficar de mau humor. Mesmo quando tenta ficar emburrada, só consegue se manter assim por alguns segundos antes de cair na gargalhada. Ela adora estar em meio à natureza. Corria descalça sempre que podia, lutava com o irmão mais novo na cama elástica durante horas, dava nome às galinhas, pegava com cuidado dezenas de lagartos e os libertava com gentileza. Eve lia sem parar e devorava livros sobre cavalos, abelhas e insetos. Todo dia, escrevia sobre suas próprias aventuras em seu diário. Certa vez, quando levei Eve comigo numa viagem de negócios, liguei para Ana no aeroporto e contei que Eve literalmente não tinha parado de falar desde nossa partida, 1 hora e meia antes. Era uma conversa animada, cintilante, marcada por risos. Então Eve fez 14 anos. Ela teve um estirão de crescimento, começou a se sentir muito cansada, a conversar menos conosco e a levar mais tempo para cumprir suas tarefas. Um comportamento adequado à idade, ou assim pensamos. Numa consulta com o fisioterapeuta, ele notou que Eve não reagia adequadamente aos testes básicos de reflexos. Sugeriu que a levássemos a um neurologista. Não precisamos ouvir isso 2 vezes. A partir daí, os sintomas dela pioraram a cada dia. Em poucas semanas, ela só conseguia dar respostas de uma palavra, falando com voz monótona e arrastada. Notamos que o lado direito do corpo reagia numa velocidade mais lenta que o lado esquerdo. Ela levava 2 minutos inteiros para escrever um nome e horas para fazer uma refeição. O brilho de Eve, antes tão forte e vibrante, se ofuscou. Depois, pareceu se apagar inteiramente quando ela foi internada após uma convulsão forte. O que piorava a situação era que os médicos não conseguiam dar uma explicação para o estado dela. Não ofereciam nenhum começo de diagnóstico. Cada dia trazia mais consultas a neurologistas respeitados que nos olhavam com o senho franzido, um deles literalmente deu de ombros. Houve exames, exames e mais exames. Todos dentro da normalidade. Os médicos ainda não conseguiam encontrar nada. Nem mesmo uma pista. Observar uma filha tão animada cair numa espiral descendente sem nenhuma explicação é o pior tipo de sofrimento. A cada consulta infrutífera, a cada exame inconclusivo, ficava cada vez mais difícil ver o caminho à frente. O desafio diante de nós, mais do que difícil, parecia absolutamente impossível. Tudo o que queríamos no mundo era que Eve melhorasse. Não. Era só a coisa mais importante. Era a única coisa. Na minha visão, havia 2 caminhos para chegar lá. Um tornava aquela situação difícil mais pesada. O outro a tornava mais leve. E tínhamos que escolher que caminho seguir. Talvez a
escolha pareça óbvia. Mas não foi. Como pais, nosso instinto era atacar o problema com força total por todas as direções, nos preocuparmos com ela 24 horas por dia, procurar todos os neurologistas do país, consultar médicos um atrás do outro, fazer a eles milhões de perguntas. Virar noites estudando revistas de medicina e procurando no Google um tratamento, ou mesmo só um diagnóstico, pesquisar terapias alternativas. Julgávamos que a gravidade da situação exigisse um esforço quase sobre-humano. Mas isso seria insustentável e, ao mesmo tempo, também produziria um resultado decepcionante. Ainda bem que seguimos o segundo caminho. Percebemos que a melhor maneira de ajudar nossa filha e toda a nossa família naquela época não era fazer mais esforço. Na verdade, era o contrário. Precisávamos dar um jeito de tornar cada dia um pouco mais fácil. Por quê? Porque tínhamos que ser capazes de manter esse esforço por um tempo desconhecido. Não era negociável, não. Podíamos, nem agora nem nunca, nos esgotar. Quando a tarefa é manter o fogo aceso por um período indeterminado, não se pode jogar todo o combustível nas chamas logo no começo. Assim, decidimos que havia coisas que não faríamos. Coisas que não poderíamos fazer. A situação já era bastante difícil sem que nós a dificultássemos ainda mais. Não nos torturaríamos com perguntas impossíveis de responder. Não ficaríamos doentes de preocupação imaginando os piores cenários. Não reclamaríamos dos médicos por não terem respostas. Não viveríamos em negação nem nos diríamos, não é tão ruim assim. Não tentaríamos encurtar os prazos. Não perguntaríamos por que isso está acontecendo conosco. Não iríamos nos desgastar com cada artigo das revistas de medicina que pessoas bem-intencionadas nos mandavam. Não tentaríamos fazer tudo sozinhos. Em vez disso, decidimos nos concentrar nas coisas simples, nas coisas fáceis, nas coisas que podíamos controlar. Eis o que fazíamos. Cantávamos em torno do piano. Saíamos para caminhar. Líamos livros. Jogávamos. Buscávamos os pontos positivos e os apontávamos. Rezávamos juntos. Jantávamos juntos. Brindávamos uns aos outros. Contávamos histórias. Ríamos. Manifestávamos gratidão. Fazíamos essas coisas todo dia e então notamos uma força quase mágica em ação. Todos passamos a nos sentir menos sobrecarregados. Ficamos menos exaustos. Não nos esgotamos. É claro que a preocupação não desapareceu totalmente. Ainda havia as consultas médicas, os resultados dos exames. Alguns dias eram mais difíceis que outros. Houve muitas lágrimas. Mas, em tudo isso, também houve cantoria, risos, comilança e boas lembranças. Não só atravessamos esse período difícil, não só sobrevivemos a ele. Nossa experiência foi mais suave do que isso. A partir do momento em que decidimos escolher o caminho mais fácil, de certo modo nos sentimos mais livres e mais leves. Se essa história fosse um filme da Disney, seria nesta parte que eu contaria que Eve se curou e todos vivemos felizes para sempre. Mas, depois de uma rodada de tratamentos bem-sucedidos, ela começou a regredir. Os problemas voltaram. Como lidaríamos com esse revés se tivéssemos esgotado toda a nossa energia na primeira vez? Já se passaram 2 anos. Eve continua a melhorar. Ainda tem um longo caminho pela frente, mas, enquanto escrevo isso, tenho razões para acreditar que ela ficará completamente curada. Ela sorri, dá risada e brinca. Anda, corre e luta. Lê, escreve. Voltou a florescer. E sabe o que eu aprendi com essa experiência? Seja qual for a dificuldade ou a dor que você precisou enfrentar na vida, por mais significativa que tenha sido, ela empalidece em comparação com o poder que você tem de escolher o que fazer agora. Seja qual for a dificuldade ou a dor que você precisou enfrentar na vida, por mais significativa que tenha sido, ela empalidece em comparação com o poder que você tem de escolher o que fazer agora. Em inglês, o termo para designar agora é now, que vem da expressão latina novus homo, que significa homem novo. A ideia fica clara: cada novo momento é uma oportunidade de recomeçar. A oportunidade de fazer uma nova escolha. Pense em como a trajetória de uma vida pode mudar no instante mais fugaz, o instante em que assumimos o controle. Eu escolho, eu decido, eu prometo ou a partir de agora. O instante em que nos libertamos dos fardos emocionais, eu perdoo você, eu sou grato ou estou disposto a aceitar. Ou o instante em que acertamos as coisas, por favor, me perdoe. Vamos recomeçar,
Não vou desistir de você ou amo você. Em cada novo instante temos o poder de moldar todos os instantes subsequentes. A cada momento temos uma escolha. Escolha o caminho mais pesado ou mais leve. Observamos nossa filha encolher até virar uma casca de seu eu anterior e se recuperar. Essa é a experiência pessoal que me inspirou a escrever este livro. A pôr em palavras o que aprendemos, o que ganhamos. A dividir com você os princípios e as práticas que aliviam nossa jornada essencial na vida. Se você extrair uma única lição deste livro, espero que seja esta: a vida não precisa ser tão dura e complicada quanto a tornamos. Cada um de nós, como escreveu Robert Frost, tem promessas a cumprir e milhas a percorrer antes de dormir. Não importam os desafios, os obstáculos ou as dificuldades que encontramos pela frente, sempre podemos procurar o caminho mais simples e fácil.